Atividade 2, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo na atividade 2? Sim. Tranquilo. Bom dia, Gisele. Bom dia. Já entregou a atividade 2, pessoal? Eu já, tá ok. Ah, tá bom. Teve algum aluno que o tutor ainda não respondeu e já deu 7 dias? Algum aluno de Betim? Se for aluno fora da unidade de Betim, é bom vocês passarem para o coordenador de vocês, tá? Ou para o professor do TCC. Mas de Betim, tem algum aluno aqui na sala que já enviou e já deu 7 dias úteis e não teve o retorno? Eu tenho que entregar até o dia 30, marcado lá. Isso, mas para quem já entregou? Se tiver, é só me mandar no privado, que aí eu tô cobrando diretamente o supervisor do TCC, tá? Para resolver o quanto antes. Então vamos lá. Hoje eu vou falar da atividade 3, tá? Essa atividade 3, lembrando que a atividade 2 vence agora. Nós já estamos na atividade 3 porque já tem aluno que já fez a atividade 2, já teve a resposta do tutor, e aí não tem mais dúvidas na atividade 2. A atividade 2, lembrando que ela vence agora dia 30/4, tá? A atividade 3, ela vence dia 26/5. E ela é a atividade que vale uma pontuação maior, que são 6.000 pontos. Então, vamos passar aqui o que contempla nessa atividade 3. Como sempre, né? Todo início de aula eu falo dessas considerações. Agora, né? Para essa atividade 3, praticamente é o fechamento do trabalho, e aí vocês têm direito a 2 correções, a 2 tentativas. Eu até coloquei, vou alterar aqui, desde que siga aquele critério que eu já tinha passado para vocês. Por exemplo, a atividade 3, ela abre no dia 3/5. Então, para quem já tem a resposta da atividade 2 e já vai fazer a atividade 3, se postar no dia 3/5, tem direito a 2 correções. E aí, dia 3/5, o tutor ele tem 7 dias úteis para responder. Ele respondendo, se você postar novamente até o dia 14/5, você consegue melhorar a sua nota. Ponto de atenção, pessoal, se na primeira tentativa, por mais que o tutor ele passe o que eu tenho que corrigir, mas ele já me deu a pontuação total, vocês vão fazer a correção para o TCC 2, tá? Agora, se ele me deu pontos para corrigir e não está com a pontuação total, aí sim eu posso utilizar o segundo envio. E é importante sempre vocês ficarem atentos no portal do aluno, porque aí o tutor ele reabre para vocês enviarem e aí vocês façam a correção e o envio o quanto antes, tá? Então vamos lá. Nesse momento vocês têm 2 tentativas. Se postar até o dia 3/5, vocês têm 2 tentativas. E aí o tutor corrigindo, vocês têm que postar até o dia 14/5, tá? Da mesma forma, passa o Copy Spider também contemplando tudo, seguindo os mesmos critérios já falados nas aulas, tá? Evitar postar no último dia, para vocês não terem problema de congestionamento no portal e nem nada, tá? Então, vamos lá. Para essa atividade 3, primeiro ponto é que o tutor ele vai entregar o arquivo em Word da atividade 2. E a atividade 2 contempla a atividade 1 e a atividade 2. Então, a atividade 3 vai ser feita nesse arquivo, tá? E aí, essa atividade 3, ela tem toda a correção de tudo que o tutor apontou,
da atividade 1 e 2, porque no momento da correção da atividade 2, ele vai olhar se o que vocês colocaram na atividade 1 mais a atividade 2 se conversa. E aí, se tiver, por exemplo, eu tirei o total na atividade 1, e agora o tutor falou que eu tenho que corrigir. Na correção da atividade 2, o tutor falou que eu tenho que corrigir um item lá na atividade 1. Por quê? Porque ele vai ver que não ficou muito bem casado essa junção da atividade 1 mais a atividade 2. Por isso que ele vai pedir, o trabalho que não tiver bem casado, ele vai pedir para fazer a correção. E aí eu vou colocar, né, nessa atividade 3, né, completando ela, eu vou colocar a introdução e fazer toda a formatação do trabalho, tá? Então, é o momento agora de fazer a introdução. A introdução é o último item a ser feito, porque a introdução ela não pode referenciar nenhum autor, ela é totalmente de autoria de vocês. Por isso que ela é a última a ser feita, porque vocês já têm um conhecimento sobre o assunto, já pesquisaram sobre o assunto, e aí vocês vão ter muito mais facilidade agora para fazer a introdução. A logo do Pitágoras, não esquecer, nessa atividade 3 agora, ele vai olhar toda a formatação, vai olhar se vocês colocaram a logo do Pitágoras, então só ficar atento também. E vamos para a introdução, tá? Então, a introdução, pessoal, ela deve ter em torno de 3 a 4 parágrafos bem elaborados, tá? E essa introdução, vocês vão descrever de maneira geral o tema e permanece no mesmo critério. Cada parágrafo em torno de 4 a 5 linhas, tá? Essa formatação aqui, ó, ela está no documento em Word, no manual de vocês. Lembrando que no TCC1, vocês estão nesse momento, nesse semestre, fazendo pré-projeto. Porque o TCC2, ele é mais complexo, enfim, nós vamos chegar nele no próximo semestre, tá? Então, esse pré-projeto, né, tem toda a formatação aqui que está no documento em Word, tá? Aqui fala, nesse documento em Word, se eu quero ressaltar algum trecho, eu posso utilizar sublinhado ou negrito, mas, sinceramente, eu não usaria isso, por mais que está lá no Word, e o tutor ele não vai tirar ponto por causa disso, mas fica, como vocês estão fazendo totalmente, né, de autoria de vocês, não tem essa necessidade de destacar nada nesse momento. Quando chegar no TCC2 é outra questão, mas nesse momento do TCC1 não tem essa necessidade, tá? E a numeração, né, que vocês vão atualizar, inclusive atualizar o índice, o sumário de vocês, é a partir da introdução. Todas essas orientações estão no documento em Word, tá? Mas nós vamos entender daqui para frente como colocar, a sugestão de como colocar esses de 3 a 4 parágrafos, né, no trabalho de vocês. Então, na introdução, no geral, eu vou falar do meu tema, apresentar o meu projeto, né, a proposta de pesquisa. Não vou colocar citações, não vou colocar figuras, não vou colocar nada. É somente os 3 a 4 parágrafos seguidos. Lembrando que, nessa introdução, lembra que o problema de pesquisa, quando vocês enviaram a atividade passada, vocês colocaram ele numa folha separada dos objetivos? Agora não. Agora, nessa atividade 3, como a introdução já vai estar feita, vocês vão deixar o problema de pesquisa, que é uma continuidade da introdução, na mesma folha da introdução. E aí permanece o objetivo geral específico numa folha, a justificativa numa folha, o referencial teórico, né, começando em outra folha, e aí seguindo toda a formatação do trabalho. Mas essa questão do problema de pesquisa, que eu tinha orientado vocês a deixarem numa folha separada, agora na atividade 3, vocês precisam colocar ele junto da introdução, tá? E postar os documentos, né, em formato doc ou docx, editável,
e sempre colocando o nome de vocês e a atividade, tá? Gisele. Oi. O problema de pesquisa vai ser tipo o primeiro parágrafo da introdução? Nós vamos falar isso agora. Então, vamos lá. Isso aqui é uma sugestão mesmo para vocês fazerem, tá? Primeiro parágrafo, vocês contextualizam o tema. Então, fala de uma maneira geral o que é o tema. Fala também, né? É como se, na hora que eu leio a introdução, eu não fico perdido do que você quer abordar. Então, por exemplo, se eu quero falar do tratamento de resíduos dentro de hospitais, eu tenho que contextualizar esse tema. Por que é importante eu fazer esse tratamento de resíduo de hospitais antes de mandar, né, para o aterro sanitário? Então, eu contextualizo o meu tema, tá? O tema nada mais é que o título do trabalho, né, dentro do macrotema. Então, se o meu título, por exemplo, é marketing digital, eu vou ter que contextualizar esse tema, no geral, sobre o marketing digital, tá? O segundo parágrafo, você pode explicar também o seu projeto de pesquisa, qual que é a proposta dele. Então, por exemplo, se eu estou falando de tratamento de resíduos de hospitais, qual que é a proposta dele? É verificar, aí assim, eu posso até utilizar mesmo o meu objetivo, porque o objetivo nada mais é que o que eu pretendo trabalhar naquele trabalho. Então, por exemplo, se eu coloquei que um objetivo era verificar as formas de tratamento de resíduos de hospitais, uma proposta, né, do meu projeto de pesquisa seria sempre, né, começando o meu parágrafo com 4 a 5 linhas, falando de este tema ou este projeto tem o propósito de melhorar a qualidade de vida, na verdade, a qualidade, né, nos aterros sanitários, por isso, e explicar o que é. É uma sugestão para vocês colocarem no segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, aí, pessoal, é para vocês venderem o peixe de vocês. Qual que é a importância desse trabalho? Qual que é a importância de tratar, né, esse tema? Por que ele é relevante para a sociedade? Por que é relevante para o mundo acadêmico? Então, nesse terceiro parágrafo, é o momento, de fato, de vocês venderem o peixe de vocês. Explicar por que ele é importante. É como se eu estou aqui no ponto A, se eu desenvolver esse meu trabalho, qual que é o ponto B que eu vou chegar? Então, é deixar isso claro nesse parágrafo. Fazer esse trabalho, pesquisar esse trabalho, falar desse projeto de pesquisa, ele é importante porque ele vai ser útil para o meio ambiente, ou ele vai ser útil dentro dos hospitais, ou ele vai ser útil para a área jurídica no ponto XYZ. Né? Ele é relevante para a sociedade porque as pessoas vão entender como melhor fazer essa segregação, por exemplo, ou como melhor querer, né, reivindicar os seus direitos. Então, aqui é para vocês falarem dessa importância do trabalho, é vender o peixe de vocês, tá? E o quarto parágrafo é fazer um fechamento geral do trabalho, tá? Esse fechamento geral do trabalho, aqui vocês já levantaram, né? Vocês já viram na revisão bibliográfica, em relação aos objetivos, o geral e específicos, né? O que vocês pesquisaram para fazer essa revisão bibliográfica. Então, vocês já têm uma noção muito maior do trabalho. Então, vocês já têm uma noção do que vocês vão seguir na linha para o TCC2. Então, nesse momento do quarto parágrafo, é fazer um fechamento geral do trabalho, né? Falando, no geral, quais foram as fontes principais de pesquisas, o que vocês pretendem abordar em trabalhos futuros. Então, não precisa escrever TCC2,
pode escrever trabalhos futuros, o que vocês pretendem, qual que é a continuidade desse tema de vocês para trabalhos futuros. E aqui vocês podem utilizar um pouquinho também do que uma conclusão geral do que vocês viram dos 3 objetivos, e objetivos específicos e do geral que vocês proporam. Qual que foi uma conclusão geral? De fato, eu consegui os 4 objetivos propostos, né? Eu consegui fazer um fechamento, nas minhas ideias, eu consegui sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, nesse parágrafo, nesse 4º parágrafo, que é o fechamento geral do trabalho, vocês podem falar, e aí é claro, pessoal, é de uma maneira bem resumida, porque são em torno de 4 a 5 linhas, esse fechamento geral do trabalho, e falando um pouco das fontes de pesquisa e a proposta para trabalhos futuros. O tutor ele vai entender que é a proposta para o TCC2, mas aqui você não vai escrever TCC2, você vai escrever para trabalhos futuros, tá? Isso aqui é uma ideia mesmo de como vocês vão escrever, tá? Aqui eu falei a mesma coisa daqui, deixa eu até apagar esse slide, essa introdução. E aqui também é o momento de vocês fazerem toda a formatação do trabalho. Então, é importante vocês irem no documento em Word, olhar todos esses retângulos que tem lá de explicação da formatação do trabalho e seguir essa formatação, já colocar, né, o nome do tutor certinho, já colocar a data, né, ou por exemplo, lá se tiver só local e ano, Betim 2021, Niterói 2021, se tiver o mês, né, como o TCC, a atividade 3, ela vai ser entregue no mês 5, então vocês coloquem maio de 2021, então é só mesmo ter esses cuidados na elaboração. Tem alguma dúvida aqui nessa introdução? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ô Gisele, nessa atividade 3 a gente também vai formatar o sumário, né? Uhum. Isso mesmo, tem que formatar todo o trabalho, tá, pessoal? Então, essa atividade 3 é o envio da versão final do projeto, por isso que ela vale uma pontuação maior, que é 6.000 pontos, tá? Então, tem que formatar tudo. O sumário de vocês, para quem não tirou a formatação do arquivo em Word, se vocês colocarem para atualizar, ele já atualiza automático, tá? Mas se alguém tiver tirado a formatação, precisa fazer outro sumário. E aí, pessoal, no YouTube tem vários videozinhos curtos de como fazer sumário, como fazer formatação, tá? Jéssica, pode falar. Nessa parte, então, não pode ter mais nenhuma dessas partes grafadas de amarela, né? Não pode ter não, Jéssica, agora é a versão final. Então agora, pessoal, tudo que tiver lá de amarelo, que era orientação do arquivo em Word, tem que retirar tudo. Agora já é o projeto final de vocês. Então tudo que estava lá de amarelo, vocês vão ter que completar com itens de vocês, né? E aí retirar tudo e deixar, né, a escrita geral de vocês. Pode falar, Ramon? Ô Gisele, eu tô com uma dúvida. Eu não consegui abrir esse link no notebook, eu ia te mostrar, eu ia compartilhar a tela e te mostrar o meu trabalho. Eu não consegui, eu estou no celular, eu não consigo te mostrar ele. O que acontece? Eu tirei uma pontuação total na segunda atividade, a tutora elogiou, mas falou que tem pequenos apontamentos para melhoria. E lá no trabalho, ela citou. Só que lá no trabalho, por exemplo, são coisas técnicas, por exemplo, recuo da primeira linha, essas coisas. Só que lá no trabalho, já escreveu assim, formatado. Muito bom, formatado. Então, assim, eu olho lá, assim, tá tudo certinho, de acordo com as normas, eu estou sem saber. Provavelmente, Ramon, ela já deve ter formatado para você, tem tutor que faz isso. Mas você precisa conferir no detalhe antes de enviar essa atividade 3. Ela só te alertou porque na hora que você for fazer a sua introdução, você vai digitalizar.
Então, provavelmente, para você não cometer o mesmo erro que você cometeu na atividade 3, na atividade 2. Então, provavelmente, ela já formatou para você. Por isso que é importante, pessoal, utilizar o arquivo da atividade 2. Mas na hora que você for fazer a introdução, verifica a formatação. Provavelmente é isso, viu, Ramon? Ah, tá. É que tá tudo certinho, tá tudo nos critérios lá. E ela escreveu formatado, então, assim, no feedback ela falou que tem pequenas melhorias para fazer, mas se ela já fez, Mas não sei. é para te alertar mesmo para a introdução. Outra questão também que você tem que verificar é no documento em Word, né? Se você for lá em cima, em revisão, toda marcação, vai ter os balãozinhos aí que ela escreveu do que você precisa alterar, tá? E aí, pessoal, nessa atividade 3, de fato, o tutor, ele verifica tudo que vocês fizeram. Tudo que ele pediu para corrigir, se vocês fizeram. Então, Ramon, entra no arquivo em Word, vai lá em cima, em revisão, toda a marcação, e olha se ela colocou alguma coisa escrita nos balãozinhos, tá? Beleza. A Graziele levantou a mão, o José e a Thaís. Gisele, bom dia. Bom dia. Eu queria só tirar uma dúvida mesmo da atividade 2, que entrei um pouco atrasada. Na citação direta longa, eu posso colocar partes do autor, duas partes do parágrafo dele, mas não todo corrido? Então, você vai fazer uma citação direta longa, só que aí é o seguinte, você não vai utilizar a parte corrida, mas você vai colocar o quê? 3 pontos? Ou vai colocar entre colchetes? Como que você vai fazer? Eu iria colocar as duas partes dele. Eu não iria colocar todo o parágrafo, né? Mas, vamos supor, a primeira parte e a última. Eu não iria usar a parte do meio. Entendi. Só que aí você vai ter que fazer aquele processo de colocar, por exemplo, entre colchete, se você não for usar o início do parágrafo, ou se no meio você vai ter que colocar entre colchete e colocar os 3 pontinhos, porque aí o autor entende que tem mais coisas escritas ali. E você está colocando na íntegra o início e o final, igual que o autor falou, certo? Sim. Na íntegra. Aí sim, aí você coloca a referência embaixo, mas você vai ter que especificar isso, colocando entre colchete, 3 pontinhos, que sabe que ali ainda tem mais coisa. Agora, Graziele, só verifica se onde que você vai cortar para iniciar o restante, né, do parágrafo, se não vai ficar, tipo, solto, a ideia é solta. Só confirma isso, tá? Uhum. Não, então tá bom. Obrigada, viu? De nada. Gisele, bom dia. Bom dia, Thaís. Esse quarto parágrafo, quando você fala assim, que eu vou colocar meu objetivo para trabalhos futuros, isso eu fiquei na dúvida. O que eu posso colocar, por exemplo? Me fala aí o seu tema. Meu tema é sobre telesaúde, teleconsulta, por exemplo, online de enfermagem. Eu referenciei 12 autores e dei meu ponto de vista e falei o que eu posso objetivar para frente, sabe? Estou tentando me achar, Mas aí, beleza, você vai fazer o fechamento geral do seu trabalho e olha para você ver. Essa questão desse teleatendimento, né, que né, aflorou muito agora com a pandemia, é a tendência de ficar, né, gente? A gente sabe que com essa pandemia, muita coisa que a gente adaptou é a tendência a ficar. Qual que é a vantagem disso? Tá. Aí você pode pensar nisso, tipo assim, qual que é a vantagem disso? Então, propostas para né, falar de propostas para frente, você pode falar, esse teleatendimento, ele tende a ficar, ele tende a continuar, porque ele melhora nos itens X, Y, Z, por exemplo, deslocamento das pessoas, falar do que para frente ele pode ser bom. Agora, Thaís, só um ponto de atenção, porque como é um item bem técnico, pode ser também que não seja tão bom para alguns pacientes.
Então, você tem que só tomar cuidado nisso. Vamos, por exemplo, imagina para uma pessoa da área de saúde de fisioterapia. Então, por mais que às vezes ela está fazendo teleatendimento para respiração, porque dá para fazer, dá para trabalhar, mas se fosse alguma coisa motora, o teleatendimento não daria, tá? Então, você tem que especificar, é colocar num funil mesmo, especificar por que que isso é bom futuramente, por que que somente esse item do funil é bom e não abranger. Só tomar esse cuidado, tá? Ok, Gisele. Obrigada. De nada. Vamos lá, Vanessa e o José Alair estão com a mão levantada. Ô, Gisele, eu quero Oi. a respeito da fonte de pesquisa. No TCC1, eu estou colocando a fonte de pesquisa A e B. Mas lá no TCC2, eu estou pensando em mais uma fonte de pesquisa C. Aí eu já posso colocar, que eu vou colocar também a fonte de pesquisa C, já agora aí na introdução? Não, se no seu trabalho do TCC1, vamos esquecer TCC2, tá? Se no seu trabalho do TCC1 você não utilizou a fonte de pesquisa C, você não vai colocar no TCC1. Sim. Você vai colocar só o que de fato você usou, tá? Mesmo que eu vá colocar no TCC2, eu não vou falar. Não, porque assim, é como se, a José Laí, não é o ideal fazer os dois juntos, mas é como se o TCC1 é o pré-projeto e o TCC2 é o trabalho, mas aqui sempre no TCC2 eu vou ter que implementar ele mais, completar. Então, no TCC1, coloca de fato as fontes que você utilizou no TCC1. Esquece o TCC2. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Vanessa. Oi, Gisele, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte, eu não entendi muito bem onde que vai entrar essa introdução, porque no arquivo de Word que a gente tem, nós já fizemos a introdução, né? Não era para ter feito, não. É esse momento agora que é da introdução. Mas tem uma parte, não é introdução? Na atividade 1? É o problema de pesquisa que está dentro da introdução. Ah, tá bom, entendi. A introdução é o 1, tá? Isso. Ah, tá. E agora, é isso que eu vou fazer, essa introdução, ela vai lá para o início do meu trabalho, é isso? Antes do problema de pesquisa, porque o seu problema de pesquisa é 1.1. A introdução é 1, tá? Ah, entendi. E aí, por isso, Vanessa, entendi. que não esqueça de subir com o 1.1. A introdução, a página da introdução, que é esses 4 parágrafos, vai ficar os 4 parágrafos mais o item 1.1. Pessoal, não esqueçam disso. Não deixa o 1.1, que faz parte da introdução, em folha separada, não. Nesse momento, tem que deixar junto, tá? Tá certo. Muito obrigada. De nada. Aí, pessoal, outro ponto também. Agora, no problema de pesquisa, teve algumas pessoas que colocaram assim, tipo meia frase ou uma frase contextualizando e na sequência a pergunta. Agora não, como na introdução, nos 4 parágrafos, vocês já contextualizaram, aí no problema de pesquisa já deixa somente a pergunta, tá? Quem utilizou ali uma linha e meia, para meio que introduzir a pergunta no problema de pesquisa, se vocês quiserem utilizar essa linha nos parágrafos, pode utilizar também. Maria de Fátima. O José Alair está com a mão levantada, a Vanessa e a Maria de Fátima. Se vocês quiserem perguntar. Bom dia, Gisele, Maria de Fátima. A minha Maria? Tudo bem. Aqui, eu queria saber o seguinte, ela vai ter que fazer a correção essa semana da minha atividade do TCC2, a outra correção. Atividade 2 do TCC1. Isso. TCC1 da atividade 2. Isso. Você publicou que dia, Maria? Isso, ela vai ter que fazer outra correção. Já vou enviar hoje para ela poder fazer a correção.
Pode falar. Aí eu gostaria de saber o seguinte, ela vai ter que fazer correção até essa semana agora, né? Para poder enviar, eu tenho até a terceira atividade, eu tenho que enviar até o dia 3 para me ter as 2 correções, né? 2 tentativas. Vamos lá, Maria. Só um minutinho. Se você enviar a sua atividade 2 hoje, que é 24/4, você não tem direito a uma correção. Foi o que eu já expliquei no início das aulas. Pode ser que o seu tutor... Não, eu já tinha enviado antes, agora eu tenho... Ela enviou novamente para mim, ela reabriu novamente para eu poder enviar a correção. Beleza, só que você vai enviar após o dia 20, você vai enviar dia 24/4. Isso, então, você vai ter que esperar a resposta dessa que você vai enviar 24/4 para publicar a atividade 3. Provavelmente você não vai publicar a atividade 3 no dia 3/5, se ela não responder antes, porque ela tem 7 dias para responder. Isso. No caso, se eu não for enviar nesse dia 3/5, que ela não fizer a correção, eu vou ter direito a apenas uma? Uma correção. Nossa. Mas, Maria, não preocupa com isso não, sabe por quê, gente? A tendência agora é você tirar o total nessa segunda correção. E você fazendo no detalhe esse envio da atividade 3, que é basicamente a formatação e a introdução, Maria, a tendência é vocês tirarem o total. E também varia muito. O seu tutor está demorando, em média, quantos dias para corrigir? Ela geralmente até corrige até domingo, que ela geralmente até já mandou para mim domingo, a Juliana Silva. Entendi. É porque tem tutor que está demorando mais dentro dos 7 dias e tem tutor que está respondendo em 2, 3 dias. Então, assim, se ela te responder, por exemplo, o que você vai enviar hoje até quarta-feira da semana que vem, você vai conseguir publicar normal no dia 3/5, entendeu? Sim, entendi. Porque então, cada caso é um caso. Porque o problema que eu tive foi que eu enviei para ela a primeira, né? A primeira atividade, né? Ela não reabriu para mim poder enviar novamente a correção. Hoje houve um atraso. Até pedir você uma ajuda. Você está lembrada? Aí houve esse pequeno problema. Mas eu acredito que não vai ter problema não, Maria. Vamos esperar. Envia essa atividade, a segunda tentativa agora, dia 24. Isso. E aí vai me mantendo informada. Tá. Se até o dia 3/5 ela não tiver te enviado o feedback, que eu acho difícil que essa tutora ela envia rápido, mas se ela não tiver enviado o feedback, me chama no WhatsApp no privado, que aí eu vou pedir ajuda para ela enviar para você já publicar. E aí, Maria, já vai fazendo essa parte da introdução, tá? Porque aí depois é só você copiar e colocar no arquivo e formatar, tá? Porque aí, no caso, eu já vou fazendo a 3 já. Isso, já vai adiantando. Isso mesmo. Porque aí nessa 3, como é a formatação do trabalho e a introdução você já sabe, já tem uma ideia de como fazer. Então, já vai fazendo agora, para assim que ela liberar, você já colocar e depois é só você formatar o trabalho como um todo. Tá, joia. Tá, obrigada, viu, Gisele? De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, Gisele. Você comentou bem no início aí, antes das perguntas, que a gente tem que, parece que incluir maio na introdução. Desculpa, eu acabei não entendendo. Não, é porque às vezes, deixa eu só olhar aqui no arquivo em Word, só um minutinho. É porque aqui no arquivo em Word só tá cidade e ano. Então, vocês vão colocar, por exemplo, Betim 2021. Vão colocar, por exemplo, Niterói 2021, porque tem alguns que apresentam assim, cidade, mês e ano. Aí, se tiver mês, aí coloca, por exemplo, Betim, maio 2021. Mas aqui no arquivo tá como cidade e ano, tá? Tá. O meu tá só Betim 2021 em tudo. Eu não coloquei mês, não. Beleza, ótimo. Beleza. Obrigada. De nada. Pessoal, vamos lá. Mais dúvida? Pode agora dúvida da atividade 1, atividade 2, atividade 3. Gisele. Se quiser saber do TCC 2, pode falar, Thaís. No atividade 2, toda vez que eu
Eu tentei mesclar, né? Citação direta e um parágrafo com minha opinião, com minhas palavras. Toda vez que eu colocava um parágrafo sem referenciar, que era o meu, ela colocava entre parênteses assim, autor, e um ponto de interrogação. Thaís, você passou no antiplágio, esse parágrafo que você colocou não tem nada de plágio? Não tem não, é com as minhas palavras, sabe? Não, mesmo sendo com as minhas palavras, faz o seguinte, coloca numa folha em Word todos esses parágrafos de autoria totalmente sua e passa no CopySpider. E olha quantos % de plágio vai dar. Provavelmente é isso. Tá? Okay. Mas aí você só coloca, não precisa ter nexo não, tá? Coloca só os parágrafos de autoria sua. Mas sempre é assim, um parágrafo, né? O primeiro parágrafo é de autoria sua. Aí, se você faz uma citação direta, o parágrafo seguinte você tem que fazer um comentário, tipo um fechamento daquela citação direta, a citação indireta, aí depois volta de novo para um de autoria sua ou uma citação direta, que na sequência vai ter esse comentário seu. Ok. Tá, faz isso, por favor. Qualquer coisa, me chama na segunda-feira após as 15 horas no WhatsApp e me manda o arquivo da tutora para eu entender o que ela tá falando, tá? Ok. Gisele. Oi. O meu também, a tutora falou a mesma coisa. Em cada parágrafo, até os meus, que eu fiz de autoria minha, ela colocou, no final, colocar citação. Aí, no final, ela escreveu assim: por ser um trabalho científico, ele tem que ser todo referenciado. Assim, todos os parágrafos têm que ter citação. Não, Rayane, porque na hora que você vai fazer a citação direta, você tem que comentar. De qualquer forma, me manda também na segunda-feira, após as 15 horas, que aí eu vou bater um papo com a tutora, tá? Tá bom, então. Mas lembrando, Rayane, faz a mesma coisa que eu falei para a colega. Coloca o parágrafo que é de autoria totalmente de vocês, né? Todos os parágrafos em outra folha do Word e joga de novo no CopySpider. Porque se ela tiver visto algum plágio, por mais que a autoria... Porque por mais que eu fale uma coisa que eu falei, é eu que falei, mas pode ser que alguém já falou igualzinho o que eu falei. E aí vai dar uma porcentagem de plágio. Tá bom. Tá bom? Aí você me manda na segunda-feira, após as 15 horas, que aí eu dou uma olhadinha também. Pode ser pelo WhatsApp, é mais rápido, tá? Tá bom. Obrigada. Pessoal, outra questão também. Muitos alunos que me reportaram que dentro da atividade 1 já tem a pontuação, mas na hora que vai em estratificação de pontos do TCC, que a pontuação da atividade 1 está como 0, eu já reportei esse problema. Quem me enviou no início da semana, eu abri o chamado individual, mas quem me enviou mais para o final dessa semana, eu já reportei para a equipe, e aí eles pediram para eu abrir outro chamado, colocar todo mundo, que eles já identificaram o problema e que estão tratando, tá? Então, eles já sabem, a equipe do AVA já sabe desse problema, já está sendo tratado para regularizar. Mas, pessoal, o que eu vou pedir para todos fazerem? Dá um print da tela e aí não pega pelo WhatsApp. Entra num computador, seja do serviço, de casa, dá um print da tela, que tem lá a atividade 1, com a nota de vocês, e que embaixo vai ter data e horário do computador, tá? E guarda isso. Porque muita gente que me enviou o print da tela do celular. Então, para o chamado, eu abri. Mas eu preciso disso, data e horário. Na verdade, vocês não vão me enviar, não, tá? É só para a gente ter isso até regularizar. Mas a equipe, ela já está trabalhando para a melhoria disso e para regularizar, tá? É só para vocês se resguardarem mesmo, tá bom? O meu também tá 0. É só fazer isso, tá? Não esqueçam, não dá o print pelo celular. Dá o print falando, né, com data e hora do computador. Tá bom? Gisele. Oi.
Só mais uma dúvida. Na correção que ela fez no meu trabalho, na metodologia, ela pediu para citar alguns autores. Eu posso citar só alguns da minha escolha ou tem que ser todos? Não, os mais importantes, Graziele, dentro do seu tema, tá? Ah, não, tá bom. Os mais importantes. Ok, obrigada, viu? De nada. Quem mais? Pessoal, vamos tirar a dúvida. A gente está com tempo, tem 20 minutos. De novo aqui, eu cito só o último nome deles ou eu cito o nome deles completo na metodologia? Não, você coloca só o sobrenome dele, igual você faz no referencial teórico. Aí, por exemplo, eu te aconselho a citar uns 3, entendeu? Aí você coloca, por exemplo, os autores, né? O trabalho teve um embasamento nos 3 principais autores, que são X, Y e Z, tá? Tá bom, ok. Obrigada, viu? De nada. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês, pessoal? Gisele, no meu trabalho, nessa atividade 2, eu tirei total. Só que Parabéns. Obrigada. Só que a tutora, ela colocou algumas observações para mim consertar algumas coisas. Aí, ela colocou, dentre essas observações, ela colocou uma em cima da minha citação direta, que eu fiz a citação direta, só que eu terminei meu parágrafo e fiz a citação direta. Aí ela falou assim que faltou uma frase antes da citação direta para introduzir essa citação direta. O que eu colocaria nessa frase? Tipo, segundo fulano de tal e a citação direta? Não, você pode colocar, mas eu te aconselho a meio que contextualizar. Por exemplo, essa citação direta está falando sobre o quê? Está falando sobre o atendimento a pessoas com deficiência. Ah, tá. Aí você pode colocar, por exemplo, no parágrafo antes, falando assim, as pessoas com deficiência possuem a restrição XYZ, conforme é relatado o autor, aí você coloca quem que é, e embaixo a citação direta dele. Tá? Mas você meio que faz uma linha e meia de um contexto para fazer, não só assim, conforme o autor fulano de tal, e a citação direta embaixo, tá? Pontos para poder começar a introduzir minha citação direta. Isso. É em torno de uma linha e meia, mais ou menos. E aí teve alguns parágrafos também que eu fiz, que eu não usei, tipo, citação. Eu fiz, assim, sobre meu conhecimento mesmo. Aí ela pediu para citar autor nesses parágrafos, sabe? Entende? Aí isso é um problema, tá, Paula? Olha se não tem plágio. Agora, outra coisa é o seguinte, por exemplo, é conhecimento meu, mas eu não aprendi isso sozinha. Eu vi isso de alguém, de alguma técnica, de alguma pessoa. Então, isso não é meu. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas primeiro, eu te aconselho a colocar, faz igual eu já expliquei para as meninas, coloca cada parágrafo numa folha diferente do Word, joga no Copyspider para ver quantas porcentagens de plágio está dando. Sim, não, agora eu coloquei é porque eu trabalho nessa área, sabe? E aí são conhecimentos. Não, eu não afirmei nada. Foi um parágrafo introdutório que eu fiz sobre assim, o meu conhecimento diário que eu vejo na prática. E aí eu não referi. Mas esse conhecimento seu diário da prática, ele está relacionado com alguma afirmação de algum autor que você já estudou aí, do que você está aplicando? Não, foi um parágrafo assim, totalmente tirei da minha cabeça, sabe? Só não, que eu entendi. Mas, por exemplo, por exemplo, eu trabalhei 13 anos na indústria e eu fazia análise de água. O meu resultado de análise de água eu tinha que interpretar ele, mas eu tinha a norma, a legislação do país falando a faixa que era. Então, por exemplo, por mais que eu falei que o teor de matéria orgânica ele era de 2 miligramas por litro, e que isso ia acarretar, né, numa alta quantidade de carbono que impactaria a qualidade da vida XYZ, isso é meu, eu que estou fazendo essa interpretação. Mas eu sei que isso vai impactar porque eu vi que na norma fala que vai impactar. Entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, nesse parágrafo, como que eu ia falar? Eu ia fazer em torno de 2, 3 linhas minha, e aí eu ia falar
conforme é justificado pelo autor ou pela norma tal, e aí eu escreveria o restante da norma. Então, eu falei um item que é autoria minha, mas eu tive um autor, uma norma, uma lei que embasava o que eu falei, e aí eu citei ela. E no caso, se eu, por exemplo, vou colocar algum autor para poder contextualizar esse parágrafo que eu fiz. Só que eu acho alguma coisa assim relacionada, porém, em outro artigo que eu não citei no meu referencial teórico, sabe? Uhum. Eu acrescento esse autor? Acrescenta ele, tá? Entendi. Aí você precisa acrescentar ele. Porque, querendo ou não, se você olhou em outro artigo que até agora você não tinha pesquisado, você já olhou em outro artigo. Então, é outro autor, tá? É a mais. Entendi. Ok, obrigada, viu? De nada. Mais dúvida, pessoal? Ô, Gisele, a questão da formatação, essa parte que nós já fizemos, parte 1 e 2, já está formatada. Agora nós vamos formatar só essa que nós vamos fazer agora, ou tem que voltar e formatar todo o trabalho? Tem que olhar tudo, José. Olha tudo. Olha se está tudo certinho. Confere tudo. É melhor pecar pelo excesso do que perder pontuação aí de bobeira, tá? Não, beleza. Pessoal, é isso então. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no grupo de WhatsApp, tá bom? Alô, Gisele, obrigado. Tenha um bom dia. Um bom dia, um bom fim de semana. Se cuidem aí e bom descanso e bons estudos também. Obrigada, Gisele. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau, Gisele. gente. Tchau.